Glória a Deus. Ó, com cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriram, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas meu surdo me converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriram, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Aleluia! Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriram, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Aleluia! Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriram, e agora me alegro em sua luz. Louvado seja Deus! Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriram, e agora me alegro em sua luz. Louvado seja Deus! Uma boa tarde de salvação a todos os irmãos que se encontram nesta praça de Santa Maria. Mais uma oportunidade e há um decreto que o Senhor Jesus Cristo, em uma ordenância, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, mas quem não crê já está com o passaporte para a morte. Eu lamento muito falar essa palavra para vocês hoje, nesta tarde maravilhosa, que aquele que não crê já está com o passaporte, e este passaporte
é terrível, é condenação da própria alma do ser humano. Ele não crê no Filho unigênito de Deus, ele está perdido, né? Ele não crê na promessa de redenção e salvação da sua própria alma, dos viventes, ele está perdido. Porque lá em Hebreus 9:27 diz, irmã, que é dado ao homem e ao consentimento e à ordenância de morrer uma só vez e depois seguir ao juízo final. O homem só tem uma vida e ele tem que conquistar a vida eterna aqui nesta geração enquanto está vivendo. É mais uma oportunidade que o homem ele tem para poder ser salvo, é se encontrar com o Evangelho de Cristo. Porque não me vergonho do Evangelho de Cristo, porque é salvação e poder de Deus para todos aqueles que creem. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra e a mensagem do Evangelho de Deus. Louvado seja Deus. E deixar uma palavra, uma mensagem hoje para todos, muito importante hoje, a respeito das Santas Escrituras Sagradas. Está aqui no livro de João 3, muito importante. Qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Olha aí, uma palavra muito importante hoje para o ser humano entender. Qualquer que pratica o pecado, olha aí, falar do pecado nem todos falam, não é verdade? Porque é uma ferida que só se sacrifica, uma ferida que só fecha quando a gente se arrepende, né? Do pecado. O pecado é uma ferida que só fica aberta quando o homem não se arrepende dele. E quando a gente fala no pecado, muitas são as pessoas que não gostam, porque está mexendo na sua ferida. O pecado é algo que condena a humanidade. Mas, para falar do pecado, nem todos falam. Muitos falam em religião, muitos falam em políticas, futebol, sexo, Mas quando o homem fala do pecado, ninguém gosta, Porque o pecado é uma ferida. O pecado é aquilo que leva o homem à condenação da alma, Mas o próprio Jesus, ele falou do pecado. Quando uma mulher foi pega em adultério, em pleno adultério, na lei de Moisés, tinha que ser apedrejada. Essa mulher, ali, quando chegou diante de Deus, os escribas, os fariseus chegaram nela em adultério, e aí foi levado até Jesus aquela mulher. Mas todos queriam condená-la, matá-la, apedrejá-la ali. Mas aí, chegando diante de Deus, aí os escribas, os fariseus disseram: Mestre, essa mulher foi pega em pleno adultério na lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada, olha aí. Queriam condenar esta mulher porque ela prostituiu naquela lei de Moisés, era assim. Todos que pecaram iam ser mortos, apedrejados. Já pensou que esta lei hoje estivesse valendo aqui nesta geração? Quantas pessoas hoje iriam ser apedrejadas e mortos, Quantas pessoas no adultério, na prostituição, quantas pessoas
pessoas roubando, matando, traindo uns aos outros, né? Traindo as suas esposas, seus esposos. Já pensou que essa lei que ali estava diante daquela mulher e aqueles homens, mestres da lei, religiosos, pegaram aquela mulher para condená-la? Já pensou hoje, meu irmão, se essa lei estivesse de pé aqui nessa geração, quantas pessoas iam ser apedrejadas hoje por esse pecado, né? Mas hoje, nós não precisamos mais disso não. Deus enviou seu Filho amado em morte de cruz, lá em João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu e enviou o seu Filho amado, unigênito, em morte de cruz, para que tão somente aqueles que crêem não pereçam, mas que tenham a vida eterna. Olha aí, nós hoje temos algo especial, né? Muito especial o ser humano hoje. Vivemos na graça. Pela graça ser salvo. Mas para o ser humano ser salvo vai ter que deixar o pecado. E olha só o que Jesus disse para aquela mulher. Aí ele disse aos escribas e os fariseus que queria condená-la. Quem daí não tiver pecado, atira a primeira pedra. Olha aí. Todos ali eram pecadores. Ele queria matar aquela mulher. Olha aí. Aí todos soltaram aquelas pedras que estavam na mão, que estavam já prontos para apedrejar aquela mulher, mas quiseram testar o nosso Deus, para ver realmente o que ele ia dizer sobre aquela pergunta que ele fez. Mas ele foi fiel e poderoso quando ele falou: quem daí não tiver pecado, atira a primeira pedra. Olha aí. Ninguém atirou a pedra naquela mulher. Mas aí ele disse para ela: mulher, cadê os teus acusadores? E ela disse: foram todos embora, Senhor. Aí sabe o que ele falou? Nem eu te acusarei. Vais e não peques mais. Olha aí. Olha aí, meu irmão. Olha aí, minha irmã. Meu amado, minha amada. O que Deus quer de você é que você venha conhecer o seu pecado, né? Deus quer de você arrependimento, né? Comprometimento com a sua palavra e seus mandamentos, né? O nosso Deus, ele respeita o ser humano de tal ponto que exalta o ser humano, ele mesmo no pecado, mas assim Deus ama. Mas abomina o pecado e não compactua com o pecado do ser humano. Mas ele espera o ser humano, como diz lá em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai de mim meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Jesus ama tanto o ser humano. Um amor longânimo, um amor incomparável, um amor que não é fingido, um amor verdadeiro. E ali em uma cruz ele morreu por nós por um sacrifício de sangue, em uma promessa. E aí ele quis dar a entender ao ser humano e orientou o ser humano no caminho, quando ele disse lá em João 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Olha aí. Jesus é o caminho, Jesus é a vida, é a verdade. Lá em João 8:32 diz: e conhecereis a verdade,
verdade vos libertará. E a verdade é Jesus. A verdade do ser humano não é uma estátua, não é Maria, não é Aparecida, não é os caboclos, os orixás, não. É Jesus. É Jesus que morreu por nós, né, irmão? É Jesus que padeceu na cruz por amor à humanidade, que hoje se encontra bem distante dele no pecado, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, né? É algo especial que o ser humano hoje tem que conquistar hoje. É a salvação da sua alma, né? Como lá em Apocalipse fala: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir o coração, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. A importância de um homem hoje, ele ter o seu nome escrito no livro da vida, é algo de valor, é algo importante que não se compara com a riqueza desse mundo, com os prazeres desse mundo. O homem, quando tem o seu nome escrito no livro da vida, ele tem algo de valor, algo extraordinário, que não se compara com a fama, não se compara com o dinheiro, não se compara com as fortunas, né, que o homem tem. Tudo vai ficar, né? Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela não vai passar. Vai passar o seu emprego, o seu dinheiro, o seu carro, o seu apartamento, a sua riqueza, né? Tudo aqui vai passar, vai ser tudo destruído, né? Mas o que vai ficar é a tua alma, para prestar conta a Deus no último dia, né? Nós temos uma alma, e esta alma não é nossa não, é de Deus. Vai voltar depois da morte para ser julgado. O homem pensa que a alma é dele, né? Nós pensamos que a alma do ser humano é nossa, não é não. É de Deus, Análise. Deus vai requerer. E se a tua alma for de qualquer jeito, no pecado, vai ser lamentado. Louvado seja Deus. Aí diz aqui: qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. Olha aí. Quando o homem vive no pecado, ele não conheceu a Deus, né? Para ele conhecer a Deus, ele vai ter que deixar o pecado, né? O pecado é uma doença mais maléfica de todas as doenças do mundo. Não existe doença maior do que o pecado, meu irmão, minha irmã, né? O pecado é a doença que leva o homem para a condenação da alma e morte eterna. Morte eterna. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Olha aí, né? O homem tem que praticar a justiça. Se ele não praticar a justiça, ele não pode adorar a Deus, porque o nosso Deus é justo, né? Ele não pega, mas o ser humano, mesmo sendo falho, ele tem que conhecer o seu pecado, né? Tem que conhecer que é um pecador, que precisa de arrependimento. Para poder o homem ser salvo, ele vai ter que deixar o pecado, a imoralidade, a mentira, o roubo, o engano, a prostituição, o adultério. O homem vai ter que deixar as práticas omissas, sodomitas, né? Sexos ilícitos. Mas a humanidade hoje tem banalizado o seu próprio corpo, que é templo de Deus. Ele tem rejeitado
os mandamentos de Cristo, né? O homem tem buscado mais as trevas do que a luz. E a condenação é essa: que a luz veio para o mundo, mas os homens têm amado mais as trevas do que a luz. E é verdade. Quantas são as pessoas que estão aí no palavrão, na mentira, na idolatria? Quantas são as pessoas que hoje estão agarradas ao pecado e rejeitam a justiça de Deus? O Evangelho de Cristo é poder de Deus. E a humanidade rejeita. Prefere estar em religiões. Prefere estar nas fantasias deste mundo. Quem pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semelhança permanece nele, e não pode vir viver pecando, porque é nascido de Deus. Olha aí, qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Olha aí, o homem tem que nascer de Deus. Você nasceu, não foi? Mas você, para ser nascido de Deus, vai ter que deixar o pecado. Olha aqui o que diz: qualquer que é nascido de Deus. Será que você é nascido de Deus? Todos foram nascidos de Deus, mas não obedecem a Deus, não é verdade? Todos aqui têm sua religião, têm a sua crença, diz que adora a Deus, diz até que ama a Deus, mas não faz o que Deus manda. Não faz, irmão. Amém, irmão? Não faz o que Deus manda. Diz que adora a Deus, que ama a Deus, mas está na prostituição, mas está na mentira, na imoralidade, odiando o seu irmão, falando do seu irmão, praticando sexo ilícito, prostituindo na rede social, se masturbando. Mas você não ama a Deus? Porque não faz o que Ele manda. E será que Ele manda você prostituir? Será que Deus manda você roubar? Ou matar? Ou adulterar? Você não diz que ama a Deus? Será que amar a Deus é desobedecer a Ele? Ou obedecer a Ele? Faça essa pergunta a você, meu irmão. Será que obedecer a Ele é adorar uma estátua, um boneco? Será que adorar a Ele é você adorar o homem? É estar em religiões? Mas você diz: eu creio em Deus, até o diabo crê e estremece. Mas Jesus é assim mesmo, meu irmão. Ele te ama e Ele espera você. O profeta Isaías, no livro 55:6, ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto Ele está perto. Deixa o homem as suas práticas pecaminosas, e se volte para o seu Deus, que Ele é compassível de perdoar pecado. Olha aí, Ele ainda te perdoa, Ele ainda te chama, Ele ainda é o mesmo. Jesus, que te criou, que te formou, que te deu fôlego de vida. Não foi Maria, não foi o Exu, não foi a pombagira. Que te deu vida, que te criou, que te colocou aqui. Foi Jesus de Nazaré, meu irmão. Foi Jesus que fez o homem à sua imagem e semelhança. Não foi Maria, não foi Aparecida que criou o homem, não. Foi Jesus que morreu numa cruz.
para salvar a humanidade rebelde, prostituta, macumbeira, feiticeira, que vive no palavrão, que vive na mentira, no adultério, na prostituição. Foi Jesus que te ama a si mesmo, Ele te chama todo dia. Ele te ama, te dá uma oportunidade para você salvar sua alma. Só existe um Deus que faz ligação ao homem a Deus, é Jesus. O profeta Isaías, lá no livro 59, ele fala: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos surdos para que não possa ouvir. Mas o pecado, a iniquidade, faz separação do homem a Deus, do Criador e da criatura. Será que um boneco fala? Será que um boneco vai te salvar? Será que uma estátua vai falar com você como Deus fala? Fala não, meu irmão. Jesus está voltando. E Ele quer que a humanidade venha entender. E Ele vai julgar. Ele vai separar os bodes das ovelhas. Pregador, quem é os bodes? São aqueles que permanecem na desobediência a Deus. Quem é as ovelhas? São aqueles que obedecem a Deus. São aqueles que guardam as coisas escrituras para o dia do arrebatamento. Amém, irmão? Nós estamos vivendo momentos finais desta geração. Uma geração mais corrupta e pecaminosa. Desde aquela geração de Noé e de Sodoma e Gomorra. Uma geração que não adora a Deus mais. A humanidade agora só é política, religião, futebol e sexo. E Deus, onde é que fica? E Jesus, fica onde na tua vida? Religião, futebol, política e sexo. É o que a humanidade hoje adora e venera. Maldito é o homem que adora e venera outro Deus. Louvado seja Deus. Qualquer que é nascido de Deus não vive pecando, não vive na prática do pecado, porque a sua semelhança permanece nele. Olha aí, a semelhança do homem que está longe do pecado é a semelhança de Deus. Porque se você morrer, você vai ter um lugar no céu. Mas se o homem morrer no pecado, será lamentável, meu irmão. Louvado seja Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Olha aí. Qualquer que não pratica a justiça, não ama a si mesmo, seu irmão, e não a Deus. Olha aí. É a palavra que diz, olha aqui, ó. Nisto manifesta os filhos de Deus e os filhos do diabo. Olha aí. É a palavra que diz que aqueles que amam pecado são filhos do diabo, não é eu não. Pode vir aqui ler aqui que você vai ver. Se você crê na palavra aqui, é a Bíblia. Aqueles que não obedecem a Deus não agradam a Deus, agradam ao diabo. Olha aqui. João 3, versículo 10. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Olha aí. Filho de Deus é filho do diabo. É a palavra aqui, meu irmão. Amém? Deus abençoe a todos. Que Deus possa abençoar esta mensagem e que vocês venham entender a oportunidade que Deus está te dando hoje para você ser salvo. Jesus está voltando e os sinais estão aí. Guerra, rumores de terra, fome, terremoto, a imoralidade, os casais se separando, a matança, o ódio, a mágoa, a falta de amor,
dias, tudo isso, meu irmão, é sinais da vinda de Jesus. A qualquer momento a trombeta vai soar. A qualquer momento Jesus vai andar nas nuvens, com poder e grande glória. Louvado seja Deus. Que Deus possa te orientar vocês e dar mais oportunidade para nós entender que nós aqui temos que conquistar a nossa salvação. O homem tem que ser salvo. Mas só vai ser salvo se deixar o pecado. Louvado seja Deus. Ao final, o labor desta vida, quando a voz ao teu lado chegar, destino a viver tua alma, qual será o futuro teu lá? Aleluia! Qual o teu futuro hoje? Se você morrer na vida que você está vivendo, é? Qual o teu futuro hoje? Se Deus te chamar hoje, é? Vai ser lamentável hoje. Meu amigo, de tu tens a escolha. É a palavra, né? Amém. Jesus está voltando, né? Ele disse assim: Deus, isso daqui, Bíblia, isso amado, Deus, isso aí. E aí, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer te salvar. Deixa um abraço a todos. E aí mesmo você está, você pode pedir perdão dos seus pecados, né? Jesus, ele disse: quando quiser orar ao Pai, entra no teu quarto, veja a tua falta e ora ao Pai que te vê em segredo e recompensará. É? Seja qual for o teu problema, Jesus pode mudar a tua situação e o teu quarto. Né? A tua vida pode mudar